Agora, sabe o que está caro de verdade? O visto americano. O Eliseu Caetano vai trazer todas as informações para a gente, porque agora não é só você ficar nervoso em relação às perguntas que você tem que responder. Também tem a situação de ter que pagar mais para tirar o visto, não é mesmo, Eliseu? Muito bom dia. Exatamente, David. Quase você me pega de surpresa aqui. Já eu saio daqui assim também. Só pra gente descontrair na manhã dessa segunda-feira. Como a gente diz por aqui, Happy Monday, viu, David? Pra você, pros nossos amigos debatedores e pra todo mundo que acompanha o nosso Morning Show. Deixa eu até ajeitar a gravatinha aqui. Ficou meio torta, né? Estamos de plantão desde o final de semana acompanhando, né, as muitas manifestações contra Donald Trump por conta das decisões recentes dele, né? Tem um tarifaço, 22 países, incluindo o Brasil nessa história, e agora vem mais essa. Então, se você é brasileiro, pensa em visitar os Estados Unidos, seja como turista, seja como estudante, ou seja através de um visto de trabalho, esse processo vai ficar mais caro a partir de outubro. Calma que eu explico melhor para você. O governo Trump aprovou uma taxa extra no valor de $250 para vistos de não imigrantes. Essa taxa vai ser cobrada para emissão de vistos de turismo, estudo, trabalho e intercâmbio. A medida está incluída no pacote orçamentário que foi votado na semana passada e a gente acompanhou aqui no Morning, né, o One Big Beautiful Bill, e vai entrar em vigor no ano fiscal de 2026. Só que o ano fiscal de 2026 aqui nos Estados Unidos começa a partir do dia 1º de outubro de 2025. Portanto, temos poucos dias aí pela frente, viu? Batizada de Visa Integrity Fee, a cobrança vale para as categorias de visto. Atenção! B1, B2, F, M, H1B e J. A taxa vai ser aplicada somente após a aprovação do visto e se somará, ao valor já pago atualmente. Então a pessoa vai ter que pagar ali os $185 pela taxa de solicitação, mais $24 pela taxa do formulário I-94, que é o formulário do ICE, é o formulário da Polícia Federal Americana, que mostra sua movimentação dentro do país, por onde você entrou, por onde você saiu. Com isso, o custo total de um visto de turista pode chegar até $459, ou seja, 130% a mais do valor praticado atualmente. Então, se você quer vir para os Estados Unidos, agora é a hora de agendar, viu? Embora, atenção, porque o governo dos Estados Unidos afirmou que a taxa vai ser reembolsável. Mas atenção, porque o processo, obviamente, carece ainda de algumas regras que vão ser explicadas melhor depois. Mas esse reembolso que se sabe até agora, o David, é que vai depender do cumprimento total de todas as condições da estadia aqui nos Estados Unidos. Como, por exemplo, não trabalhar ilegalmente, deixar o país dentro do prazo previsto, ou aqueles pedidos de pessoas que vêm para cá e tentam alterar o visto dentro do país, ele também precisa ser feito dentro do prazo que o governo exige. Se for fora, aí a taxa não vai ser reembolsável, viu? Mesmo assim, esse reembolso também não vai ser automático. A pessoa vai ter que pedir para ser reembolsado. Agora, a taxa vai ser administrada pelo DHS, que é o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que poderá, inclusive, David, para nossa tristeza, alterar esse valor, reajustar anualmente e com base na inflação. E piora, sem possibilidade de isenção, porque tem sempre aquela pessoa que tenta, não, mas poxa, nesse caso, naquele outro, não tem possibilidade nenhuma de isenção. Essa nova medida gerou uma reação imediata, obviamente, como não poderia deixar de ser, nos setores de turismo, educação e tecnologia, que estão prevendo prejuízos, viu? Principalmente com a aproximação da Copa do Mundo em 2026, que também vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Será, David, que vai dificultar a vida de quem quer vir para a Copa do Mundo de 2026? Seja para turistar, para assistir os jogos, ou seja, para trabalhar, quem vai trabalhar lá na FIFA, quem vai trabalhar nos órgãos que flutuam ali, né, em volta da FIFA, seja jornalistas, né, como eu e você, que precisam vir para cá para trabalhar, né, e países como Índia e Brasil devem sentir ainda mais isso, viu? Esse impacto no bolso, porque o dólar está acima de R$ 5, né? Então, o valor total do processo do visto
pode ultrapassar R$ 2.500. Então, atenção, a partir de 1º de outubro deste ano, o processo de visto para algumas categorias de visto pode chegar até R$ 2.500. Prepara o bolso, David de Tarso, prepara o bolso, viu? Não tá fácil, né? Taxação sobre a gente, aí aumenta o valor do visto, correndo o risco até desse recurso não ser reembolsado. Às vezes é por isso que ele tá sendo vaiado em campo de futebol, né, Eliseu? Exato, tá todo mundo fazendo essa ligação, viu? Nesse final de semana teve a final do Mundial de Clubes da FIFA. O país parou para assistir, apesar dos Estados Unidos não serem lá o país do futebol, né? Eles têm um futebol americano, a NFL, mas o Donald Trump foi assistir a final ontem e ele foi vaiado. A gente tem imagem aí, inclusive, para mostrar. Ele apareceu no telão no momento que o hino americano estava ali sendo cantado, né? E aí o que aconteceu? O público vaiou o presidente dos Estados Unidos. Então tá todo mundo fazendo uma ligação dessas vaias que a gente está vendo e ouvindo com as muitas decisões envolvendo quem? Os imigrantes. Vale lembrar que futebol é algo muito nosso, é muito latino, né? E tem muito latino nos Estados Unidos vivendo ilegalmente. E boa parte desses latinos estavam morrendo de medo de ir assistir os jogos do Mundial da FIFA. Tanto que rolou uma história que o ICE, né, a Polícia de Imigração, ia fazer batida, o volume de pessoas, de espectadores nos jogos caiu. A FIFA teve que vender ingressos muito baratos. Só pra gente ter uma noção, tinha ingresso sendo vendido lá atrás a $500. Nos jogos aqui em Miami, eu vi na internet por $24. Ou seja, era a FIFA tentando levar público para os estádios, mas estava todo mundo com muito medo dessas batidas do ICE, da Polícia de Imigração, o que fez com que os estádios ficassem não vazios, né, mas sofressem ali. Então tá todo mundo ligando essa vaia aí aos latinos que estavam presentes, furiosos com o presidente dos Estados Unidos, viu, David? Aqui a gente vai à ação de cambistas e nos Estados Unidos o presidente Donald Trump. Eliseu, muito obrigado pelas suas informações. Mas que fase, hein? De fato, olha, a gente visto mais caro, R$ 2.500, correndo o risco de perder, e agora todas essas sanções. Rodolfo Maris. O que nós esperávamos do Donald Trump? Não, você falou no comecinho do Morning Show de hoje que você leu o livro dele e tudo pra tentar entender a cabeça. Meu amigo, na verdade, eu li contra a minha vontade. Todo mundo que leu a obra de Donald Trump, são 880 páginas. Não é um livro fácil de ler. E mesmo assim você não vai entender a cabeça dele. Não entende, ele é um estrategista, ele quer fechar os Estados Unidos. É um protecionista, certo, né? Sim. Certo. Como nenhum outro em outro lugar, sabe? Os Estados Unidos, ele quer resgatar aquele lance do patriotismo americano, de se fechar entre eles. E aí, o que acontece? Ele já fecha as fronteiras, né? Já tá taxando. E agora ele vai dificultar ainda mais. Quanto custa hoje um visto para um brasileiro entrar nos Estados Unidos? Era cerca de R$ 1.200, com as taxas e com tudo. Vamos dobrar. Vamos dificultar ainda mais. Ou seja, só vai entrar nos Estados Unidos quem tem um poder aquisitivo bom para entrar. Lembrando que há 3 semanas atrás, nós estávamos discutindo aqui no Morning Show, David Tarso, David Brasil, como você preferir. Para com esse negócio, Nós estávamos discutindo aqui, brincadeiras à parte, sobre Donald Trump colocar as questões migratórias, as pessoas que vão fazer as entrevistas, né, no consulado, tem que estar com as suas redes sociais abertas. E houve uma discussão, né, mano? Quando o mano sair de férias, inclusive. Você agora, para ter o seu visto americano ali, selado, comprovado, bonitinho, você precisa estar bem regular com as suas redes sociais. E não pode estar privado, tem que estar aberto. Eles têm que observar se você está falando mal do americano, se você está tecendo críticas ali sobre o presidente americano. Caso isso aconteça, você corre o risco de ter o visto negado. Eu não quero falar nada não, mas tem uma pessoa que estava de férias e na divisa ali. Será que será que queria entrar nos Estados Unidos ali no com coiotes? E você sabe que eu presenciei um momento de tensão entre um turista americano e um cidadão mexicano. O turista estava reclamando que o guia não falava inglês direito, e aí o mexicano começou a dizer: mas você está no meu país, você que devia falar espanhol. Então mostra como momentos de tensão, né, entre esses espíritos nacionalistas acabam aflorando em situações como essa. Vivi isso
de perto, né, nesses dias. Mas eu queria chamar a atenção para mais uma coisa, que muita gente entra na lógica da chamada reciprocidade, como o presidente Lula fala. E aí, se os Estados Unidos está encarecendo o seu visto, vamos encarecer o visto para os americanos entrarem no Brasil. Mais uma vez, eu acho que esse é um caminho onde todo mundo acaba cego, todo mundo acaba perdendo. É um jogo de perde-perde dos dois lados. Porque tem dados do Ministério do Turismo, divulgados pela Embratur, a empresa brasileira de turismo, sobre os dados de turistas no Brasil nesses primeiros 2 trimestres do ano. Veja que coisa, no primeiro trimestre a gente tinha tido 320 mil turistas estrangeiros no Brasil, que representava um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só que, não sei quem lembra, começou a valer em abril a reciprocidade do visto para americanos entrarem no Brasil. E o que aconteceu no segundo trimestre desse ano? Uma queda vertiginosa do número de turistas. Foram apenas 176.491 turistas no segundo trimestre, uma redução de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, se a gente entrar nessa lógica de eles aumentaram o visto, vamos aumentar também, quem perde somos nós mesmos, porque isso quer dizer menos turistas, quer dizer menos emprego sendo gerado, menos renda circulando no Brasil. Então a gente não tem que entrar nessa lógica de revidar com a mesma moeda, porque isso é ruim para todo mundo.